Responda se souber. Marta, casada com Marcelo, sob o regime de comunhão universal de bens, pretende propor uma ação sobre direito real e imobiliário, cujo objeto será um imóvel situado em 2 estados da Federação. Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir. Ajuizada a ação, caso o magistrado seja inimigo de Marta, ele poderá declarar-se impedido para processar e julgar a ação, devendo revelar suas razões para tanto? E aí, certo ou errado? Para você que sabe, parabéns. Para você que ficou na dúvida e para você que não sabe, vamos a algumas dicas, a algumas considerações. Vejamos aqui. Nós vamos falar do artigo 144, que trata o quê? Vamos tratar do impedimento. Artigo 144 é impedimento do juiz, sendo livre vedado exercer suas funções no processo. O impedimento do juiz, cuidado, tá? O impedimento do juiz para atuar em determinado processo não está relacionado à sua competência ou à sua incompetência processual ou técnica. O impedimento, tá, está ligado à sua ligação com o processo. Nesses casos dos incisos aqui, ó, quando interveio como mandatário da parte, oficiou como membro do Ministério Público, de que conheceu em outro grau de jurisdição, nesses casos aqui há o impedimento do juiz. Uma dica que boa para quem tem um pouco de dificuldade de memorizar esses incisos está aqui, ó. Todos esses casos aqui são fatos objetivos, tá? Que estão ligados diretamente ao processo e são fatos objetivos que são possíveis de prova, são fatos objetivos possível de prova documental. Anota isso aí. Todos os casos de impedimento são fatos objetivos. Arguição de impedimento. Para dizer que o juiz é incompetente, você sendo uma das partes no processo, você tem que usar a chamada arguição de impedimento. Isso aqui não vai cair em concurso para escrevente. É só para você saber o que significa arguição de impedimento. Suponhamos que o processo ocorreu, foi extinto, e só depois dele extinto é que você descobriu que o juiz se encaixava em um desses incisos aqui. E o que é que você faz? O processo já está arquivado, o processo já transitou em julgado, o que é que você pode fazer? Você pode entrar com a chamada ação rescisória. Então, você pode entrar com a ação rescisória para anular todos os atos daquele juiz. E está aqui no artigo 966, depois você dá uma olhadinha só para entender a coisa. Mas isso aqui não cai no concurso para escrevente. O concurso para escrevente cai o quê? A literalidade dos artigos. Quando é que há impedimento do juiz? Nos casos objetivos que ocorreram diretamente no processo. Primeiro, em que o juiz, no caso, interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha. Aqui não precisa muita explicação, aqui é só a literalidade da lei, vou só decorar isso aqui é decoreba total. Se não der para decorebar, você pensa aqui, fato objetivo ligado a impedimento. De que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. Isso aqui, é caso do juiz que se tornou desembargador. Ele atuou no processo, lá no primeiro grau, O processo demorou para andar, entraram com apelação ou outro recurso qualquer, e quando chegou lá na segunda instância, esse juiz que tinha participado aqui, que tinha atuado no processo, ele já é desembargador e vai julgar o recurso na segunda instância. Então, ele está impedido porque ele vai julgar uma ação contra uma decisão dele. Não tem sentido, gente? Quando nele estiver postulando como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge
ou companheiro ou qualquer parente consanguíneo afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau. Qual é a observação aqui? Geralmente aqui, ó, é isso aqui, ó, terceiro grau. A banca geralmente troca o terceiro grau por segundo grau ou quarto grau, né? Sem maiores dificuldades. No caso aqui do 4, quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro ou parente consanguíneo afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau. Também aqui eles geralmente vão trocar esse terceiro grau aqui também sem maiores problemas. O 5 aqui, ó. Quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo. Bom, o cara é sócio de uma empresa que está sendo processada e ele vai julgar a empresa dele, também não tem sentido, né? Muito simples também aqui de verificar essa hipótese. No 6 aqui, ó, quando for herdeiro, presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes. Veja que ele tem uma relação direta, né? O cara é herdeiro, ele é donatário ou empregador de qualquer das partes. Você acha que o juiz vai ser imparcial para julgar um processo em que o caseiro ou a empregada doméstica dele faz parte do processo? Não tem como ser imparcial, tem interesse aí, né? Então, é mais ou menos isso aqui. Mas se liga só na literalidade da lei, que é o que interessa. 7 aqui, em que figure como parte instituição de ensino com o qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviço. Então, o camarada é professor numa faculdade, de repente, aquela faculdade em que ele é professor faz parte de um processo e esse processo ele vai julgar. Também dificilmente seria imparcial. O 8º aqui, o 8, em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge ou companheiro. Olha, o cônjuge ou companheiro tem um escritório de advocacia, lógico que não faz sentido o juiz julgar um processo, né, no qual aquele escritório, por exemplo, da esposa do juiz, está defendendo uma das partes. Aí vem aqui, ó, até o terceiro grau, tal, que eles podem também colocar tudo igual aqui, trocar para o terceiro grau, colocar segundo ou quarto grau, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. Aqui, ó, se o escritório não for não for, do companheiro ou do cônjuge, mas o companheiro ou o cônjuge trabalhar em determinado escritório e aquele escritório defender uma das partes, então o juiz está impedido de julgar aquele processo. E aqui o 9 aqui, quando promover ação contra a parte ou seu advogado. O juiz tem uma ação contra uma daquelas partes em outro processo. Não é justo ele julgar o processo daquela pessoa, né? Você veja que não é muito complicado, a coisa já está clareando. Você vai ver que com essas dicas bestas, você vai acertar todas as questões que a gente vai fazer daqui a pouco. Vamos lá, parágrafo 1º. Na hipótese do inciso 3, o impedimento só se verifica quando o defensor público, o advogado ou membro do Ministério Público já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz. Parágrafo 2º, é vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz. Ó, desses parágrafos aqui, o que você tem que se ligar é nesse aqui, ó. Significa que as partes não podem criar hipóteses de impedimento, por exemplo, contratar um escritório de advocacia sabendo que o sobrinho do juiz, o sobrinho do juiz que vai atuar no processo trabalha lá, só para tornar o juiz impedido. Então, não pode fazer essa sacanagem. Beleza? Então, vamos aqui rapidinho ao outro artigo, só para a gente fixar mais coisas. Aqui, ó, o artigo 155 vai tratar de quê? Da suspeição, enquanto o outro tratava de impedimento, 145 vai tratar da suspeição. E os casos de suspeição do magistrado, do juiz e tal, são observadas da seguinte maneira: são geralmente ligações indiretas do juiz com pessoas, né, que são parte no processo, são ligações indiretas.
O impedimento são ligações diretas, são fatos objetivos. A suspeição são ligações indiretas, geralmente, ou, ou fatos subjetivos. Por exemplo, amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados. Veja que ser amigo íntimo ou inimigo é um fato, né, que está fora do processo, não está diretamente ligado ao processo. O cara é amigo íntimo ou inimigo de uma das partes, mas não está relacionado ao processo. É um fato indireto, não é algo fora do processo. E ser amigo íntimo e inimigo é algo muito subjetivo. Então, falou em subjetividade, ó, lembra desse S de subjetividade. Suspeição é igual a subjetividade. 2. Que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes de ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa, ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio. Do litígio. O 3 é quando qualquer das partes for sua credora ou devedora de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes desta em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive aqui o terceiro grau, que eles podem tirar o terceiro grau e colocar segundo grau, quarto grau, né? Então não tem muita dificuldade aqui. 4 aqui, interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Aqui quando o juiz que vai julgar o processo tem algum interesse no julgamento daquele processo, tanto para deferir o pedido ou indeferir o pedido. Simples, 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 só a literalidade da lei. Parágrafo 1º aqui, poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões. Ó, esse parágrafo 1º aqui, ó, ele cai sacaneando isso aqui, ó. Eles tiram aqui, ó, sem necessidade, eles colocam com necessidade de declarar suas razões. Parágrafo 2º, será ilegítima a alegação de suspeição quando houver sido provocada por quem a alega. E a parte que alegar houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido. O que você tem que guardar aqui é que os casos de suspeição estão ligados indiretamente ao processo, são geralmente fatos subjetivos, de difícil, não é fácil de provar documentalmente. Já o impedimento são fatos ligados diretamente ao processo e que são fáceis de provar documentalmente. Agora aqui, ó, o artigo 146, né, o artigo 146, você tem que dar uma lida aí, que dificilmente cai esses casos aqui. Depois você dá uma lida, só para não passar batido. E o 147 também, você dá coisa boba aqui, é quando 2 ou mais juízes forem parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral até o terceiro grau. Inclusive, o primeiro que conhecer do processo impede que o outro nele atue. Guarda só essa parte aqui que já resolve suas vidas. E 148 geralmente cai. Você tem que saber 148 por quê? Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição ao membro do Ministério Público, aos auxiliares da Justiça e aos demais sujeitos imparciais do processo. Agora vamos às questões que você vai ver que você vai acertar. Então a gente estava aqui, ó. Marta, casada com Marcelo, sob o regime de comunhão universal de bens, pretende propor uma ação sobre o direito real imobiliário, cujo objeto será um imóvel situado em 2 estados da federação. Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir. Ajuizada a ação, caso o magistrado seja inimigo, aqui já lembra que caiu aqui, ó, inimigo de Marta, ele poderá declarar-se impedido para processar e julgar a ação, devendo revelar as razões para tanto. Então, ó, o cara é inimigo, ele pode declarar-se impedido, poderá o juiz declarar-se suspeito, ó, aqui, ó, suspeito, por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões. Ele pode declarar-se suspeito, aqui está impedido, então está errado, não é impedimento, é caso de
suspeição, que é caso de suspeição, ou cuidado, que é caso de suspeição. Devendo revelar, lá fala que sem a necessidade, sem a necessidade, então que está errado também. E lembra aqui, ó, inimigo íntimo está ligado o quê? A suspeição. Inimigo é um caso ser meio subjetivo. Algo subjetivo não é tão fácil de ser provado. Então a alternativa aqui está errada. A alternativa está errada. Agora vamos ao segundo. Sobre a suspeição e impedimento do juiz, é certo dizer que todo juiz competente pode ser suspeito, mas não pode ser impedido, pode estar impedido, mas não pode ser suspeito, jamais será suspeito, pois é competente, pode ser suspeito. Aqui, ó, todo juiz competente. Juiz competente é o juiz natural, é o juiz titular da vara, entendeu? Esse juiz aqui, ele pode... Eita, caiu o avião do bebê. Esse juiz aqui, ele pode estar, como se diz, ele pode estar incluído lá no artigo 144 e 145? Pode sim, então ele pode ser impedido e pode ser suspeito ao mesmo tempo. Ele pode ser suspeito, mas não pode ser impedido? Não, é errado. Pode ser suspeito e pode ser impedido. Ele pode estar impedido, mas não pode ser suspeito? Ele pode ser impedido e suspeito do mesmo jeito. Jamais será suspeito, pois é competente. Nada a ver uma coisa com a outra, né? Ele é competente, porque ele é o juiz, né, natural. E o juiz natural, o juiz pode ser suspeito e pode ser impedido. Então, a única que encaixa aqui na resposta certa é ele pode ser suspeito. Todo juiz pode ser suspeito e todo juiz pode ser impedido. Então, letra D. O negócio parece raciocínio lógico. 3. Conforme disposto na lei tal, CPC, dos impedimentos da suspeição, analise as alternativas corretas. Há impedimento do juiz, quando qualquer das partes for sua credora ou devedora. Você veja que o 145, ele é bem resumido, né? Dá para você decorar, só são 4 casos, ó. Amigo íntimo, receber presente, a pessoa, partes for sua credora ou devedora e ter interesse no julgamento. Ó. São 4, facinho. Você decorando um desses 4, o resto você sabe que é impedimento. Então aqui, ó, há impedimento do juiz quando qualquer das partes for sua credora. Quando qualquer das partes for sua credora, o camarada é suspeito. Então aqui está errado. Credora está ligada a suspeito, não é impedimento. Há impedimento do juiz quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica, parte no processo. Há impedimento do juiz quando for sócio, membro de direção ou de administração. Vamos lá. Há impedimento do juiz quando for parte, quando for sócio. Aqui, ó. Há impedimento do juiz quando for sócio. Tá aqui, quando for sócio ou membro de direção ou da administração de pessoa jurídica, parte no processo. A pessoa que parte no processo é algo objetivo, é algo direto, então não tem muito que a gente duvidar. Então aqui o 2 está correto. 3. Há impedimento do juiz de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. Outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. Foi o que a gente falou, é o caso do desembargador. Então, outro grau de jurisdição é impedimento, tá correto. Há impedimento do juiz em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como perito, membro do Ministério Público, ou prestou depoimento como testemunha, totalmente impedido. Então, ó, impedimento do juiz quando for sócio, tá certo, impedimento.
Então, que tá, aqui é credor ou devedor é suspeição, aqui está certo, aqui tá errado, 1 está errado, 2 está certo, 3 está certo e 4 está certo. Então, a alternativa correta aqui é o quê? Somente 3 alternativas. Ah, Maria, é chato essas questões. Somente 2, somente 1, somente 3. Somente 3 alternativas estão corretas, que é a 1, 2, a 2, 3 e 4. Somente 3 alternativas estão corretas. 2, 3 e 4. Viu como não é difícil esse negócio? Acerca dos sujeitos do processo, julgue o item seguinte. Não há qualquer empecilho no exercício das funções. Não há qualquer empecilho no exercício das funções jurisdicionais, caso componha o processo instituição de ensino para o qual o juiz preste serviço. A gente falou disso aqui, falou de faculdade pública, universidade pública, que não se aplica o inciso, mas no caso aqui, a questão está errada. Por quê? Porque o artigo 144 fala de instituição de ensino. Artigo 144 fala de instituição, cadê? 144... em que figura aqui, ó, que totalmente bonitinho, em que figure como parte de instituição de ensino com o qual tenha relação. Então é impedido. Está impedido, bandido. Então a questão está errada. Questão errada. Porque isso aqui eu não consigo. 5. O novo Código de Processo Civil trouxe dispositivos expressos sobre impedimento e suspeição do perito quanto ao tema assinado a alternativa correta. O perito que tiver amizade íntima com qualquer das partes será impedido de realizar perícia. E aí, o perito que lembra de amizade íntima subjetiva, está ligado a quê? Está ligado... Amizade íntima é suspeição. Então, A está errada. A letra A está errada. Se o perito for herdeiro, lembra de presunto, que a gente falou, herdeiro de alguma das partes, será considerado suspeito? Não. Herdeiro, presuntivo, ele é impedido. Você lembra disso. Aquele que prestou depoimento no processo como testemunha está impedido de realizar a perícia? E aí, aquele que prestou depoimento no processo como testemunha está impedido de realizar perícia? Sim, né? Tá? Ele atuou como testemunha no processo, então está impedido. E as demais? Vamos ver aqui agora as... Letra C aqui está correta. Agora vamos às demais. A suspeição do perito quando qualquer das partes for sua credora ou devedora de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes desta em linha reta. Aqui, ó. Aqui estava quase certo, né? Você viu aqui, ó, que o camarada veio aqui e sacaneou. Colocou segundo grau, ó. É isso que eu falo, que eles vão sacanear nesses esqueminha aqui. Sempre eles trocam o terceiro grau por segundo grau. Há impedimento do perito quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro ou parente consanguíneo ou afim, linha reta ou colateral até o... Viu aqui, ó, eles mudou lá, coisa fácil aqui, ó, segundo grau, terceiro grau. Viu que eles tentam sacanear, mas você não ia errar. E você fala assim, mas a gente está falando de juiz, agora vem falando de perito, que peste é essa? É isso que eu falei para você do artigo 148. Ó. Artigo 148, aplicam-se os motivos de suspeição e nossa, eu estou lendo, né? Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição ao membro do Ministério Público, aos auxiliares da Justiça e aos demais sujeitos imparciais do processo. Os auxiliares da Justiça são perito, oficial de Justiça, tradutor, intérprete, essas coisas. Então, entendeu o porquê? Letra C. Letra C de xarope. Nossa. Com base na lei tal,
Código Civil, Processo Civil, os motivos de impedimento ou suspeição poderão ser aplicados. Nossa, a gente acabou de ver o artigo 148, né? Acabamos de ver o artigo 148. Membros do Ministério Público, tá, quer saber o exceto, né? Exceto, eu acho que muita gente vai xingar porque eu fico indo e voltando. Exceto que membro do Ministério Público, não, membro do Ministério Público está no artigo 148, tem que ser imparcial. Auxiliares da Justiça também, oficial de Justiça, defensor público não, defensor público é o advogado, né? Público, o advogado tem que ser parcial, tem que puxar sardinha para a brasa do seu cliente. Vamos aqui à sétima. Vindo de uma família numerosa e tradicional do meio jurista, no último concurso público de juiz titular, Antônio foi aprovado e empossado. Lembra que eu falei lá que a banca, né, ela poderia sacanear nos casos lá de grau de parentesco? Aqui é um exemplo disso aqui, ó. Aqui o cara misturou aqui direito civil com o processo civil, com o grau de parentesco, para você saber que grau, para você acertar a questão, você tem que saber o grau de cada pessoa, que é coisa do capeta. Então, pula essa parte aqui que não tem nada a ver com escrevente, essa questão eu coloquei aqui de Alegre. Vamos à próxima, a oitava. Assinar a alternativa que corresponde a uma das hipóteses de suspeição. Aqui ele quer saber quando que é suspeição, lembra? Ó? Vai falando assim de amigo ou inimigo, quando tem credor ou devedor. Então vamos aqui, ó. Quando for amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes, eu disse, porra, aqui foi fácil, hein? Na cara, assim, né? Pá, toma, bandido. Aqui, ó. Correto, a letra A. Vamos ver as outras? Quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoas, aí parte, falou em eita, parte no processo é coisa direta, né? No processo, dentro do processo, algo objetivo, é impedimento. Quando for herdeiro presuntivo donatário, aqui você viu que não é suspeição, herdeiro é impedido. Quando promover ação contra a parte, você promoveu a ação contra uma das partes, o advogado, você está impedido, tá? Quando promover ação, você está impedido. Constitui causa de suspeição, ó, suspeição, tá? Constitui causa de suspeição nos termos do Código de Processo Civil. Eu gosto da canetinha, gente. Vocês podem me xingar e até... Constitui causa de suspeição nos termos do Código de Processo Civil quando? É 1h da manhã, eu estou aqui morrendo de sono. O juiz for parte no processo, seu cônjuge ou companheiro, ou parente consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o... Aqui, lembra que eu falei que esse cara coloca 4º grau, achando que você é besta, achando que você é burro? Então você já descarta isso, causa de suspeição. O juiz promover ação contra a parte ou seu advogado? O juiz promover ação contra a parte ou seu advogado? Não é impedimento, né? Então tira daqui. Qualquer das partes por sua credora ou devedora de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes em linha reta ou colateral, 4º grau, de novo, te chamou de burro na cara dura. O juiz for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes. Aqui é caso de impedimento. Herdeiro. Tá vendo como é que cai? O negócio cai fácil. O juiz for amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes. Lembra aqui de amigo íntimo, que é... Amigo íntimo é algo subjetivo, e subjetividade está ligada à suspeição. Então, alternativa correta, a letra E de amor. E de amor. Alternativa correta. Agora vamos às 10ª. No que se refere ao impedimento e à suspeição, é correto afirmar que... Tá difícil não, né?
Viu que a coisa não é tão feia como você achou que fosse? O juiz pode declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sendo-lhe obrigatório. Olha, é obrigatório ele falar que é suspeito, ele se declarar suspeito e dizer por que ele é suspeito? Não, né? A gente viu que não é obrigado. Não é obrigado. Cuidado aqui, ó. Não é obrigatório. Então está errada. É verdade a criação de fato superveniente a fim de caracterizar o impedimento do juiz. Olha que coisa fácil aqui. Oficial de justiça avaliador. Sim, a gente viu que é vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar o impedimento do juiz. Agora vamos ver por que as outras estão erradas. Os motivos de impedimento e suspeição do juiz não se aplicam aos oficiais de justiça? Claro que se aplica, né? Que não se aplica. Se aplica. É o artigo 148. A suspeição do juiz pode dar aso à propositura de ação rescisória de sentença de mérito por ele proferida. Então, lembra que eu falei do artigo 966, tá? Inciso 2 lá. Aquela ação rescisória lá, só é cabível nos casos de impedimento. Por isso que eu pedi para você dar uma lida no 9, depois dar uma lida no 966, porque no caso de suspeição, você tem 15 dias para arguir a suspeição do juiz, tá? Mas no seu concurso não vai cair isso, não. Letra E. Se o tribunal acolher a arguição de impedimento do juiz formulada pela parte, determinará a remessa dos autos ao juiz substituto legal sem condenar o magistrado a custas. Aqui, isso aqui pode ser perguntado na sua prova. Nesse caso aqui, ó, o magistrado é condenado a custas. Então, não é sem, é com condenação. Então, isso aqui pode ser perguntado na sua prova. Tá bom? Por isso que eu falo, falei para você dar uma lida no artigo 146, 147, nesse caso aqui é o artigo 146. Quer ver? Quer ver? O que eu falo, meu bebê? Quer ver? Quer ver? Quer ver? E a acolhida a alegação, tratando-se de impedimento de manifestação ou suspeição, o tribunal condenará o juiz nas custas, ó. Tá vendo? Nas custas, e remeterá os autos ao seu substituto legal, podendo o juiz recorrer da decisão. Ó, artigo 146, dá uma lida no artigo 146, para você ficar por dentro de tudo. E agora aqui, ó, mais uma questãozinha bonitinha a respeito do impedimento e suspeição, com base no novo Código de Processo Civil, assinale a alternativa correta. A impedimento do juiz, sendo liberado de exercer suas funções no processo, quando receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes e depois de ensino, quando aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou quando subministrar meios para atender as despesas do litígio. Isso aqui a gente leu, a gente se lembra que ó, falou em presente, falou em custas. Você já se liga que é suspeição, não é impedimento, porque é algo que não está diretamente ligado ao processo. Letra B. A suspeição do juiz no processo em que figure como parte instituição de ensino com o qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviço, cabendo ao magistrado analisar a eventual existência de vício quanto à sua imparcialidade para julgar a demanda. Não, aqui é caso de impedimento, tá? É para você lembrar isso aqui, eu estou falando, mas você tem que lembrar que é caso de impedimento. Instituição de ensino, em que um juiz dá aula, ele julgar o processo é questão, não pode, é impedido. O novo CPC não vedou expressamente a criação de fato superveniente a fim de caracterizar, você acabou de responder lá que veda expressamente a criação de fato superveniente. Então, está errado. D. Há impedimento do juiz, sendo liberado exercer suas funções no processo, no qual figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, cadê que eu tô? Cônjuge, companheiro
o parente consanguíneo afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive mesmo que o patrocinado por advogado do escritório. Há impedimento do juiz, sendo lhe vedado exercer suas funções, e aí em processo no qual figure como parte cliente do escritório de advocacia do seu cônjuge. E aí, vamos ver letra E. Há impedimento do juiz, sendo lhe vedado exercer suas funções no processo quando interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. É impedimento do juiz, sendo lhe vedado exercer suas funções no processo quando interessado no julgamento. E aí, ó, você deve ter ficado em dúvida aqui, né? Ó, no impedimento, nessa parte aqui e nessa parte aqui. E aí, 5 segundos para você acertar. É impedimento isso aqui? Aqui você pensa aqui, ó. Se você ficou na dúvida entre essa e essa aqui, ó. O camarada, ele é interessado no processo, ele é interessado. Esse interessado aqui é um fato, é objetivo, é algo que se possa provar documentalmente. Você pode pegar, ler o processo e perceber que o juiz é interessado no julgamento? Não, né? Então aqui não é impedimento, aqui é algo subjetivo, então aqui é suspeição. Então o correto aqui é a letra D. Letra D, é impedimento do juiz, sendo lhe vedado exercer suas funções em processo no qual figure como parte cliente. Gente, eu estou meio assim perdidão porque eu estou com o olho ardendo aqui, ó, aqui, de madrugada já, pô. Então, aqui, ó, tem o gabarito aqui para quem ficou na dúvida. É isso aí, gente, um grande abraço. E se você gostou desse esquemazinho aí, fala aí se tá legal, o que tem que tirar, o que tem que colocar, o que tem que ser dito, o que tem que não ser dito. Fala aí se você gostou. Se não gostou, é só falar. Se gostou, se inscreve aí, dá um like, como falam os youtubers. E um grande abraço. Eu tô morrendo de sono e sucesso. Vamos pra cima. Valeu, tchau.